que somos, todos nós que não somos psicopatas, sonhamos. Como é que é, pastor? O psicopata não sonha? Não. Porque o psicopata, eu disse que eu vou usar umas palavras bem corriqueiras, então eu vou usar. O psicopata, ele é desalmado. Ele não tem emoção. Nós temos cerca de 6 sonhos toda noite, ininterruptamente. E dentro desses 6 sonhos, se o tempo me fosse propício, eu iria falar, ia mergulhar neles para mostrar para você por que você sonha às vezes com um cachorro, com um gato, com um rã, com um grilo, com um serafim. Não tem muita gente sonhando não, e nem com querubim também. Por que você sonha alguns sonhos que te deixam assim paralisados? Por que você tem alguns tipos de sonhos que te remetem muitas das vezes a algumas interrogações e você não tem resposta e às vezes não tem nem com quem falar? Eu fui pastor de muito lugar e hoje viajando pensando, eu fui pastor em Ouro Preto, eu fui pastor em Guarulhos, eu fui pastor no Modo de Mim, eu fui pastor em Diego, eu fui pastor em muitos lugares. Minha vida foi pregar, pastorear, etc. Eu só fiz isso, irmãos. E eu me dava alguns questionamentos de alguns irmãos que chegavam assim: pastor, me ajude, eu sonhei com um boi correndo atrás de mim, pastor, me ajude, eu estou tenebrecido, eu estou numa situação que não tem como, eu estou paralisado, esse sonho me perturbou demais, me ajude. E às vezes eu não tinha resposta. Mas eu fui aluno de bons professores, e eu sempre vou ser aluno. E nesse período eu falei: gente, eu tenho que mergulhar nas escrituras, eu não posso ser sofista. Porque o sofista, ele lê a Bíblia e não consegue mergulhar. Mas como a gente lê a Bíblia, algumas coisas a gente não entende mesmo, porque esse texto foi da mente de Deus. E para me entender a Bíblia eu preciso de iluminação. Para me entender a Bíblia eu preciso de revelação. Para me entender a Bíblia eu preciso de pesquisa. Amém? 3 coisas que eu citei aqui, vamos lá? Para me entender a Bíblia eu preciso de, diga comigo a palavra: iluminação, revelação e pesquisa. Veja bem, se você quer aprender algumas coisas que você não compreende, porque tem coisas que estão muito nítidas, não é? Por exemplo, eu vou citar uma coisa aqui que todos vocês sabem: Deus criou tudo do nada, amém? 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 Criou ou não criou? Então o nada, por que o nada de quem então? Deus criou tudo do nada. Deus criou tudo do nada. Por quê? Para o nada, nem o nada ser do diabo. Às vezes a pessoa fala assim: não, mas o diabo não tem nada. Não, o nada não é do diabo. O nada é de Deus. Foi Deus que criou tudo do nada. Você pode dizer glória a Deus por isso. Mas a gente passa tempo para descobrir algumas coisas. É igual aquele negócio, a gente vai ler na Bíblia no capítulo 1 de Gênesis, né? O capítulo 1 de Gênesis vai no versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 6. Aí quando chega no versículo 7, a gente para assim, é só para citar, para aguçar sua curiosidade, para estudar a Bíblia. E aí a gente encontra alguma coisa assim: e no 7º dia descansou. Peraí, Deus descansou? Você não cansa? Mas por que Deus, na verdade, descansou sem cansar? Aí eu ficava dizendo: Jesus, abre essa cortina, Jesus, deixa eu entender a tua palavra, Jesus. E às vezes a gente ligava para aqueles pastores que sempre conhecem mais do que a gente, e às vezes ele não era tão plausível em trazer para a gente uma ideia mais assim, acentuada, né? Meu Deus do céu, se Deus não descansou, por que ele descansou? Aí um dia eu comecei a pensar e minha mente abriu. Isso é o quê? Revelação. O que é revelação? É a capacidade do Espírito de Deus em comunicar ao meu espírito aquilo que eu não encontro em nenhuma enciclopédia desse mundo de enciclopédias. Isso é revelação. Pastor, mas e o pregador quando prega, Deus usa ele para falar igual no dia 9 de outubro, foi isso? 9. E eu estava pregando na série, e ele me lembrou hoje aqui, e de repente surge aquele insight assim, Deus mandando falar, mas eu não sabia para quem que estava dando o livramento de morte. E ele acabou de dar o testemunho ali no meu ouvido, porque ela não era para ele estar aqui. Mas só foi uma falange do dedo? Foi uma falange. Metade da falange do dedo somente. Porque a mão de Deus estava sobre a mão dele. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Mas o que é isso então? Isso aí é a palavra da ciência. Não confunda a palavra de revelação com a palavra da ciência.
A palavra da ciência é um dom listado por Paulo na primeira epístola, no capítulo 12 de Coríntios, a partir do versículo 4. Aí é a palavra da ciência. Mas eu já vi tanta bobagem no nosso meio, mas é claro, alguns também não querem aprender essas coisas. Então, a revelação é a capacidade do Espírito de Deus em falar ao meu espírito. E aí eu descobri por que Deus, na verdade, descansa sem cansar. Então eu vou explicar. Você quer que eu explique? Amém? Eu vou entrar, vou voltar para o assunto. Deus descansa sem cansar porque é o seguinte: nós cansamos, descansamos e tornamos a cansar. Deus descansa sem cansar porque nós que cansamos, descansamos, tornamos cansados e vivemos cansados. Deus descansa sem se cansar para que eu e você, nós possamos descansar dele. Eu acho que eu fui bem consultado. Deu para entender? Entendeu? Então, o Deus que não cansa, mas descansa, na verdade, só serve de exemplo porque eu canso, descanso e torno cansar. Deus nunca cansou e jamais vai cansar. Ele se descansa para que eu e você possamos descansar. Amém? Põe isso lá no seu status. Eu acho que é bonito. Vamos lá. Então, o que nós precisamos entender? Que tem coisas que só Deus é capaz de abrir o véu, essa cortina que eu chamo de revelação, e falar ao meu espírito. Quando eu falo de pesquisa, é claro, todo o leitorado da Bíblia, todo estudante da palavra de Deus precisa ter enciclopédia, precisa ter dicionário, etc, precisa ter léxico, precisa conhecer no mínimo hermenêutica, precisa conhecer no mínimo hebraico. Hermenêutica, eu vou falar hebraico, não é hebraico, eu esqueci, né? Como que é difícil o hebraico? Vamos lá para o texto. O primeiro sonho que eu quero tratar nessa noite, dentro desses minutos que me é confiado, e eu não vou ser cansativo, é o sonho como fatores inconscientes. Se você puder anotar nas tábuas do seu coração ou na sua mente, porque você não trouxe caneta, também o pastor uma vez falou que eu ia trazer uma mensagem assim, né? E de vez em quando até o próprio Espírito de Deus nos surpreende, fala sobre isso. O primeiro tipo de sonho que me perturba, o primeiro tipo de sonho que me faz com que eu muitas das vezes fique paralisado, o primeiro tipo de sonho que muitas vezes me remete a fazer interrogações: por quê? Porque eu não tenho a resposta imediata, é porque esses sonhos, ele está no recalque da minha alma e ele tem uma conotação com algum tipo de ferida emocional quando eu estou no desenvolvimento meu de infância. É chamado de fatores inconscientes. Não vou detalhar, que eu disse que não tem tempo, eu só vou citar. O segundo tipo de sonho é o lixo psíquico. Que sonho é esse, pastor? É aquele sonho, lixo psíquico, que a casa está suja. Casa, lar, casa, matrimônio, casa, templo do Espírito Santo. Casa. Por causa de alguma coisa, de algum problema resolvido, um grilo que você não resolveu lá atrás, é uma forma da alma dizer para você assim: resolva o seu grilo, tem lixo aí dentro. Mas como que eu vou fazer isso? Lembra da dracma perdida? O que aconteceu com aquela mulher? Ela fez o quê? Ela foi varrendo até encontrar. Você acha que aquela casa era suja, aquela casa tinha muita coisa, aquela casa tinha pouca coisa? Por que ela perdeu dentro de casa? Então, olha só para você ver. Esse lixo psíquico, às vezes, muitas das vezes, ele vem intermitente. Aí você sonha uma vez com a mesma coisa, 2 vezes com a mesma coisa, 3 vezes com a mesma coisa. Aí já começa a ser uma coisa patológica. Tem que anotar os seus sonhos. Você sabia que Freud escreveu no século XIX, ou seja, para ser preciso, em 1900, o livro A Interpretação dos Sonhos. E ali ele traz muita coisa que eu não entro em detalhes. E eu acho que você deveria comprar para conhecer mais sobre isso. Mas eu vou citar 3 coisas sobre os sonhos, e agora eu quero que você anote mesmo, porque daqui a pouco eu vou entrar no sonho com revelação, tá? Só estou falando de sonho no sentido mais do fator oníricos. Todo sonho ele tem 3 coisas. Primeiro, ele tem deslocamento. Diga comigo: deslocamento. Dramatização e condensação. É como se fosse uma metáfora. Jesus gostava de falar em parábolas, em metáfora. Por quê? Porque ele conseguia alcançar até as crianças. E eu louvo a Deus, eu jamais fico pedindo a pessoa assim: preste atenção no que eu estou falando. Eu não, porque eu sei que vocês dão atenção devida. Mas é uma coisa interessante. Quando Jesus falava em parábolas, ele conseguia atrair até as pessoas mais simples, porque ele sempre parava, ele colocava ao lado, ele usava uma assimilação, ele usava símile,
E aquilo é tão importante que as pessoas entendiam. E eu vou usar, por exemplo, agora, no sonho, a dramatização do sonho. Você já sonhou que tinha uma cobra querendo te pegar no sonho? Quantos já sonharam com cobra aqui? E eu estava no seminário alguns dias atrás, na Bahia, e aí o pastor falou assim: pastor, mas cobra na Bíblia é Satanás. Eu falei assim: mas o senhor é crente e já repreendeu ela, não foi, meu pastor? Sim, senhor. Eu falei: então está resolvido, não dá no mundo espiritual? Porque se eu dou uma ordem no mundo espiritual sabendo quem é Jesus, Satanás quis, dane para lá. Eu já dei uma ordem no mundo espiritual, falei para falar, não repito. Eu aprendi isso com Jesus. Se eu falar assim: Satanás, em nome de Jesus, calma. Eu pregava, parece que em 98, no Nova Cidade, saudosa memória, pastor Nilton, né? O senhor estava lá já? O senhor lembra um dia que o senhor não estava lá ainda? A Diana, isso é recente. E aí eu disse assim: meus irmãos, a paz do Senhor. E Jesus começou, e aí começou um movimento do Espírito Santo e caiu uma senhora, ou o senhor, não fala na memória, muito tempo, né? Endemoniada, e querendo tumultuar o culto. Falei: o que é isso aí? É um moço que está endemoniado, insuportável. Não, mas ele é intruso aqui, que não é lugar de demônio, não. Eu falei assim: ninguém dá glória a Deus. Fica todo em silêncio agora. A autoridade está sobre a minha vida, porque eu estou debaixo do sangue de Jesus. E disse assim: rua, em nome de Jesus. Eu disse: ninguém fala. Fique. E pulava para lá, assim: aqui você é intruso. Do jeito que você entrou, você vai sair sem fazer badela. E a igreja, eu vi que a igreja queria explodir, ainda mais naquela época. Fica caladinho, e só espírito, fica calado. Aí Jesus batizou uma irmã no Espírito Santo, pronto. Quando Jesus batizou uma irmã no Espírito Santo, eu falei assim: irmãos, a serpente continuará ferida a cabeça dela, até que aquele dia nós vamos pisar. Hoje ela continua ferida. Tem pregador que fala que não, está ferida a cabeça, não brinca com isso não. Mas a autoridade é nossa pelo poder do nome de Jesus. Se você sonhou com cobra e lá você está naquele drama sendo perseguido e a cobra te atacou, diga em nome de Jesus, está repreendido. Mas não é só isso não, existe o aspecto emocional. Quando Deus nos criou, Ele nos criou o Espírito vivente? Não está escrito assim na Bíblia. Está escrito que Ele nos formou e nos criou. Está interessante, formar é uma coisa, criar é outra coisa. Mas está lá no Gênesis capítulo 2. Mas uma coisa interessante, que Deus, quando Ele nos criou, Ele soprou nas nossas narinas, né? Deixa isso mesmo, capítulo 2, versículo 7 dizendo. Dá uma olhadinha na sua Bíblia. E é onde que às vezes a gente fica, irmãos, em redemoinho assim, sabe? E a gente fica sabendo: a alma está onde? E o Espírito mora onde? Você já fez essa pergunta? Eu estou falando pausadamente porque eu trabalho com os jovens. Mas a alma está onde? Onde fica a alma? Onde fica o Espírito? E fica aquela coisa. Porque o corpo é a soma, a alma é a nossa psique, o espírito é pneu. Mas olha só para você ver: nós somos um ser tricotômico, duas partes imateriais e uma que é a bainha da espada, que é o corpo. E você sabe muito bem que o que alimenta a alma é os olhos. Todos nós sabemos que alimenta o espírito é a membrana do tímpano, é o ouvido. A fé vem pelo ouvir, Romanos 10, 17, 18. Você sabe que o mundo dos vivos precisa alimentar, por isso Deus colocou a boca. Então veja bem que Deus faz tudo com propósito específico. E quando uma pessoa, por exemplo, não sabe quais são as funções dos 5 sentidos naturais, fica um pouco complicado. Mas quando você sonha com o cobra também te perseguindo, falando da dramatização do sonho, esse sonho que te coloca no outro dia assim: meu Deus, tem que orar, Satanás está me perseguindo, pastor, me ajude, eu não sei o que eu vou fazer. Você deve pensar o seguinte: cobra também no sonho representa, simboliza conflitos com os pais. Vou falar mais uma coisa aqui sobre o drama do sonho. Minha filha é nutróloga e ela trabalha com esses doutores aí. Ela é nutricionista, né? E eu estava em Brasília pregando e numa vigília, orando, o celular tocou, deu só de atender o celular, a pessoa deixa eu gostou. Mas era 2 horas da manhã e eu disse. E aí eu vi uma mensagem dela, falou: pai,
Eu estou grávida, estava grávida da Helena. Eu sonhei perdendo os 32 dentes, pai. E agora? Você tem 32 dentes? Ainda brinquei com essa. Tem mais que eu. É porque tem uns que tem mais, mas eu acho que o mínimo é 32, né? Doutorado, isso aqui sabe, ele sabe tudo essas coisas. Aí, perdi tudo, pai, 32 pessoas para morrer. Eu falei assim, vou contar aqui então, minha família, minha geração, né? A minha família não deu 32, não. Agora parente dá mais. Aí ela falou assim, vai morrer porque caiu os dentes todos, pai. Eu falei, filho, eu chego aí depois da manhã, eu estou em Brasília, eu vou chegar aí chegando, a gente vai conversar sobre isso. Olha o drama do sonho. Aí eu cheguei e falei assim, o que você está comendo? Ela disse assim, pai, o senhor sabe muito bem que eu não como gordura, que aqui não entra açúcar, é muito pouco. Essa coisa difícil, né? Eu estou bem gordinho, coisa. E aí, você sabe que não entra essas coisas aqui, pai? E resolve para nós aí, pai. Eu tô apavorada com esse sonho. Eu vou morrer. Todo mundo falou assim, não, filho, isso é mitologia do Egito Antigo. Porque não dizer lá que é Roma, não tem nada a ver. Mas, pai, então quando cai um dente, a gente não é alguém que vai morrer, não? Eu falei, não, é uma perda e eu vou te mostrar. Aí eu falei assim, fala comigo assim, falei com ela, rim, coração e pulmão. Ela falou, rim, coração e pulmão. Como foi na Covid? Eu falei assim, quem morre de Covid, morre de quê? Morre de Covid. Eu falei, não, o Covid cria uma tempestade, o vírus é terrível, e ele ataca o quê primeiro? Ataca o pulmão. Mas depois que ele ataca o pulmão, ele vai para onde? O coração. Então tá, quem morre, morre de rim, de coração e de pulmão. Aí deixei a pergunta no ar. Por que uma das suas aulas de ensinar e fazendo a pergunta? Jesus gostava disso, né? O que quer que eu vos faça? Mas Jesus, o senhor sabe? Por que o senhor pergunta? Você sabe o que Jesus perguntava, não sabe? Quem sabe o que Jesus perguntava? Jesus só perguntava sabendo a resposta, porque toda pessoa que vem esse planeta Terra é único. É para ficar registrado, não é justamente somente a pergunta, mas a resposta. Então, quando a pessoa falava, falou, vai, a sua fé te salvou. Porque quando você fala, você revela uma das maiores identidades próprias sua. 3 são as identidades. A primeira é a impressão digital, a segunda é o cabelo, a terceira é a fala. Ninguém tem uma voz como a minha. A minha é bonita, porque eu sou doutor, mas e treinei para isso. E dá para educar a voz, você sabia? Dá para educar. Agora, você imagina Jesus, eu quero chegar no céu, quero ouvir Jesus pregando. A voz de Jesus, sem microfone, ele pregava sem microfone, era no gogofone, irmão. Imagina que voz bonita de Jesus, assim. Aquele comunicador dos comunicadores, né? O pregador dos pregadores pregando, que coisa linda. Então, voltando sobre o drama do sonho. Os dentes fazem conexão com o intestino. Então, se Deus, como eu digo que Deus criou tudo com um propósito específico, amém? Tudo, até o sapo, viu? Tudo foi criado com um propósito específico. Lê a Bíblia devagar, meu irmão, para de correr. Vai pegando, vai recebendo a revelação de Deus. Você não é piloto de Fórmula 1 para andar 300 km por hora, não. Lê devagar a Bíblia, tem muita coisa aí. Olha, não dá para morrer com 200 anos e ser mendigo espiritual, não, hein? Vamos comer devagarinho a Bíblia aí, vai degustando, ó, usa os dentes. E a partir do momento que ia comendo, que eu falei com ela assim, quando você faz uma conexão dos dentes com o estômago, olha só que coisa interessante. Por que Deus criou os dentes? Para deglutir, para mastigar. Você não está comendo bem, minha filha, é isso. E a alma está dizendo através dos sonhos para você que você está perdendo nutrientes, que você está perdendo. Eu fui falando para ela o que ela estava perdendo por não comer aquilo que era próprio. Primeiro, porque ela estava grávida, para alimentar também, através do corpo a criança, porque estava grávida. E ela tirou algumas proteínas, e por essa razão também ela teve esse sonho, e o sonho foi intermitente. Olha só como que Deus criou, não é? A alma para nos reportar de algumas coisas que não estão bem na nossa vida. Você pode glorificar a Deus porque Ele é Deus. Então é muito simples. Eu sei que não é fácil, porque nem tudo que é simples às vezes é simples, mas às vezes não é fácil. Deu para entender por que você sonha? Porque os dentes que ela perdeu, ela estava perdendo relacionado com o segundo cérebro, que é o intestino. O intestino é o segundo cérebro. A microbiota, não vou entrar nessa área de ciência, neurociência, não é nada disso. Mas é muito lindo o que Deus criou. Deus nos fez alma vivente, porque quando Ele sopra nas minhas narinas, na sua, e a Bíblia está dizendo no português lá, narinas, e não é assim que está escrito? Não é nariz, no singular.
É narinas. E Deus não é. Se você acha que Deus ia perder um S? Deus sabe muito bem o que é português, irmãos. Oxi, e ninguém pega Deus. Eu fico vendo algumas pessoas falando aí que a Bíblia foi escrita por. Eu falei assim, se não fosse homem que fosse escrito, se fosse o anjo, você não entendia, não, rapaz. Quando alguém fala assim, a Bíblia foi escrita pelo mão de homem, qualquer um podia escrever, você deixa de ser. Aí eu uso a palavra dentro do português, porque tem algumas coisas que eu faço assim. Já que você é bom mesmo, que foi o homem que escreveu, qualquer um interpreta para mim então um texto tão simples, João 3:13. Porque às vezes a gente vai para algum lugar, vamos para a rádio, já fui em debates, né? Debates que você tem réplica, que tem tréplica, já viu esses debates? E aí você tem que ser biblificado, né? Um dia eu fui falar sobre numerologia bíblica, e já faz um tempo, e o Espírito Santo me encheu, sabe? E aquele moço começou a abusar, um unicista, falando que não existia Pai, Filho e Espírito Santo, só existia Jesus, que a Trindade era areia, e que Jesus era rocha, e começou com aquela baboseira, e eu fiquei assim, brincando. Eu sou pequenininho, não tenho onde espalhar muito azeite mesmo. Eu falei, mas que coisa, como é que você fala do... Eu já li a Bíblia de capa a capa por dentro, de Gênesis e Apocalipse, os 31.173 versículos. E não achei o que você está falando. Você está falando que o meu Jesus é neurótico, rapaz? Quando você chega lá na cruz e fala assim, Pai, eu te entrego o meu Espírito, que ele estava falando com uma pessoa, então eu vou provar que o Pai é uma pessoa, que o Filho é uma pessoa, que o Espírito Santo é uma pessoa. E aí comecei a falar sobre a personalidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu falei assim, eu vou usar o número, eu vou usar só os 12 números do relógio. Aí eu falei assim, número 1, inclusive está no meu Insta lá, tá? Eu fiz um vídeo sobre isso, sobre numerologia. Aí eu falei com ele assim, o número 1 é o número da divindade, o número 2 é o número do testemunho, o número 3 é o número da trindade, o número 4 é o número dos 4 elementos que representam a terra, o número 5 é o número das limitações da atividade humana. Quem tem 6 dedos aí, levante a mão, deixa eu ver. Tem 5. Quem recebeu 5 talentos? 5, etc. Comecei a falar sobre 5. Aí eu falei assim, o nome de Jesus no grego é Yeshua, no português são 5 letras. Comecei a falar sobre 5. Eu falei, agora tem uma outra coisa, o 5 é o número da graça, mas tem uma coisa, o Senhor 6. É por isso que a besta falso profeta nunca vai conseguir ter o número 7, porque o 6 representa, simboliza, tipifica o homem. Por isso que ele vai ter 6. Aí chegamos no 7, falei, 7 fala de totalidade, 7 fala do Espírito Santo. Aí comecei a falar sobre o número 7, porque no 7 ele descansou, etc. Número 7 representa a totalidade, vida plena, bênção de Deus, prosperidade. Quando chegou no número 8, eu falei assim, agora tem que entender uma coisa. O nome de Jesus no grego também é 8 letras, aleluia. E tem uma outra coisa que eu não sabia. Você sabia que como Deus ama tanta família, que foram 8 as almas que foram salvas do dilúvio, conforme está escrito lá em Gênesis capítulo de número 6, quando fala da corrupção do gênero humano. Aí só que tem uma outra coisa que você não sabe. Fica sabendo que assim como o número é representativo por Jesus, o número 8, o 7 do Espírito Santo, o 6 é do homem, aí chegou no número 9. Quando chegou no número 9, e o 9? O 9 é de Jeová, porque até o nosso Deus é chique, tem o 9. E 9 é tão lindo, é tanto 9 que ele amou tanto que ele configurou, ele deu de presente à igreja 9 pepitas de ouro, porque está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a seguir, ou versículo 22, são os 9 frutos no singular, do Espírito Santo. E depois você vai ver em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, os 9 divididos em 3 grupos, dons do Espírito Santo. Aí quando chegou, e aí ele falou assim, agora você me aguenta, você mexeu agora, seu unicista. Quando chegou no número 10, ele falou assim, e o 10? Você não leu a Bíblia, mas você deixa eu citar para você. 10 é o decálogo, os 10 mandamentos entregues por Deus, conforme está escrito em Êxodo capítulo de número 20. Ele olhou e falou assim, e é só isso? Eu falei assim, não, tem muita coisa. Você sabe que você não ficou sabendo? Você mexeu. Posso ir? Só para falar comigo, pode parar. Vamos. Hoje não deu para pregar, não? Tá. Aí, outro dia eu vim pregar para mim, tá? Você não me perdoa hoje, né? Às vezes não é o que o povo queria ouvir, né? Mas é o que Deus me deu para falar, eu também não vou pedir perdão. Então veja bem. Aí quando chega no número 10, eu falei assim, lembre-se de uma coisa, o que é? Se você observar, assim como Deus entregou para Moisés o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, assim também você vai ver uma coisa interessante no número 11. O que? É porque está escrito em Mateus capítulo 10, que ele chamou os 12. O senhor errou, falou 12, e nem 11 nem 10. Eu falei assim, não, senhor, porque um cascou fora, ficou 11. 11 é o número da Pedro. Quem saiu? Todos sabem que foi Judas Iscariote. Aí quando chegou no número 12, eu falei assim, agora é o seguinte, o número 12, você vai entregar sua vida para Jesus de novo. Porque, na verdade, houve uma confusão na mente daquele rapaz, que hoje até mora nos Estados Unidos.
Quando chegou no número 12, eu falei assim: eu vou falar para vocês sobre o número 12. 12 são as portas que foram restauradas, conforme está em Neemias capítulo 13. Tinha uma menina que morreu, ela tinha 12 anos. Jesus chamou ela de Talita. Cum significa levanta-te. Jesus um dia ficou tão irado, porque irar pode pecar. Jesus ficou tão irado que ele falou assim: se eu quiser, eu traria aqui 12 legiões de anjos. Você lembra que Jesus falou sobre isso? Mas tem uma outra coisa: tinha uma mulher que sofria, mas ela chama carinhosamente, é uma cortesia que a Bíblia chama ela de mulher do fluxo de sangue. Ela sofreu o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o 11º, 12º ano do fluxo de sangue. Passou 12, ninguém para. Olha, escute isso, eu vou ninguém que segue Jesus, que quer tocar em Jesus deixa ele passar de 12 anos de sofrimento. 12 é o limite. Aqueles 12 anos ali, quando ela tocou nas obras da sua vez, não sabe o que aconteceu. Mas tem uma coisa interessante: você sabia que tinha 12 leões esculpidos no trono de Salomão? Você sabia que, conforme está escrito em Juízes, aquele grande juiz por nome de Sansão, quando alguém gritou assim: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Sabe que hora que era? Era 12, meia-noite. Ele pegou os portões de gado. Sabe quantos quilos aquele portão pesava? 2.000 quilos. E saiu fazendo um Cooper, uma rede pela cidade. Deixou a cidade aberta para os inimigos. Sansão acabou com a porta da cidade. Com o portão. Você quer mais? 12 são os pães da preposição. Só que tem um grito na Bíblia. Eu não vou usar do Egito porque era meia-noite, mas vou usar aquele que está escrito lá em Mateus 25. Aí vem o noivo. 12 na Bíblia fala do período de um tempo de dispensação que está acabando e o período de tempo que vai começar. Eu acredito que nós somos os trabalhadores da 10ª hora. Jovens, eu não tive como entrar mais nesse assunto, porque, como eu disse, é um livro que eu estou reescrevendo sobre sonhos. Quando ficar pronto, vocês entram. Eu vou postar tudo no Clube de Autores, tá? Tudo que você quiser saber sobre meus artigos está no Clube de Autores. Eu vou escrever sobre 6 tipos de sonhos. E vou terminar falando para os irmãos uma coisa: quando Deus dá um sonho, preste atenção agora para não finalizar minha parte. Sonhar é para pessoas saudáveis. Quando Deus dá um sonho, Deus não dá sonho de confusão. Deus não vai te dar um sonho na vigília da noite, quando você sendo perseguido por alguém. E eu vou pedir encarecidamente: não projete o seu sonho na vida de ninguém. Sonhei com fulano, o sonho é seu. Pare com isso. Sonhei, pastor, que a irmã Bertolina morreu. Pastor, o sonho é seu. Vai fazer uma curva, olha para dentro de você, o que está morrendo. Sonhei, pastor, tem sonho premonitório? Não é tempo que eu vou explicar isso aqui. Não existe premonição. Quem assistiu o filme Premonição? Eu já. Quem assistiu o filme Premonição? Se a gente pegar aquele filme ali e fazer uma transferência para a vida, a gente vai achar que existe sonho premonitório. Não existe sonho premonitório. Então, para finalizar, Deus deu um sonho para José. Cumpriu ou não cumpriu? Por quê? Porque era sonho de Deus. Se você depois me perguntar, eu te respondo. Quantos versículos na Bíblia que falam sobre sonhos? Sonho de Deus. Mas tem sonhos também com fatores inconscientes na Bíblia. E outra coisa interessante, eu tive que mergulhar em todos os textos para descobrir isso aí. Eu descobri o seguinte: Deus deu um sonho para Jacó, era com escada. Ele entendia de escada. Deus nunca vai dar um sonho para te perturbar. Deus faz isso não. Deus não é Deus de confusão. Quantos podem dizer comigo? Deus não é Deus de confusão. Então descanse. Se tem confusão no seu sonho, é para você resolver alguma coisa que está mal resolvida aí. Pode ser o seu passado, pode ser um trauma, pode ser uma pancada emocional, pode ter sido uma bomba emocional, pode ter sido alguma coisa que aconteceu. Só você sabe. O senhor cobra, pastor, para atender? Claro, eu paguei um preço para estudar, agora não cobro. E eu tenho atendido, irmãos, essa eu fico em casa semana inteirinha atendendo. Eu quero orar por você que tem um sonho de Deus. Fique de pé comigo nessa noite. Se um dia vocês quiserem a mensagem na íntegra, eu venho.
Siga no Insta, eu estou colocando muita curiosidade bíblica lá, PR de Val Miranda. Por gentileza, se você tem Instagram. Mas eu tenho um negócio chamado TikTok. Quem tem? Eu tenho quase 3 mil pessoas lá, porque eu fui colocando roteiros bíblicos. Eu tenho um vídeo no TikTok que deu 11K, acho que é isso assim que fala, não é? Vocês que sabem, 11K. Eu tenho outro que deu 65K. Eu não sei o que. 65K é o quê? É uma cidade que passou lá vendo esse vídeo? E lá eu coloco roteiros assim, muito curto, muito rápido, porque ali não dá para ser. Faço live de vez em quando. Mas as lives não gostam não, porque as lives é de estudo. Teve um que chegou lá, um doutor, e falou assim: sua live é muito catedrática, não dá pra gente quase entender. Eu falei: tem que ter Bíblia, né, filho? Senão não dá mesmo. Aí você vai ter que começar o beabá de novo, as vogais. Eu quero orar por você que tem a sua.